E saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos para que nós abramos a nossa Bíblia no capítulo Glória a Deus. de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6 de Apocalipse, eu quero ser breve, não quero me demorar. 6, diz assim o texto sagrado. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1. Diz assim, amado: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Até aí. Obrigado. Podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu quero, com muito temor, ministrar aqui. Tem muita coisa para trazer nesse texto. São 4 cavalos, tá? Deixa eu explicar logo que aqui é a abertura dos 7 selos. Os 7 selos. E dentro dessa abertura dos 7 selos que Deus revela para o apóstolo João, está aqui 4 cavalos. Os 4 cavalos o primeiro tem a cor branca, o segundo tem a cor vermelha, o terceiro tem a cor preta e o 4º tem a cor amarelo. Cavalo aqui, porque a Bíblia foi escrita em um tempo muito distante desse que a gente está, então não havia carro como tem aqui. Então o cavalo ele era o meio de transporte mais veloz. Até as carruagens nas guerras eram puxadas por cavalos. Então o cavalo aqui simboliza o juízo adiantado de Deus, o juízo apressado de Deus, o juízo veloz de Deus. Então toda vez que a Bíblia se refere a cavalo aqui no Apocalipse, está se referindo à velocidade, à sagacidade, de certa forma. Ele não se assusta, ele não para, ele vai avante, tem o que tiver na frente, ele passa por cima. Então quer dizer também que esse juízo, ele não tem nada que possa lhe impedir. O juízo vai vir e vai acontecer. Então, outro ponto também é que o livro do Apocalipse é um livro de revelação espiritual. O nome Apocalipse é revelação. E o livro do Apocalipse não se entende lendo ele literalmente. Para entender Apocalipse tem que ler pelo Espírito de Deus. Não é todos que compreendem, todos que entendem. Se muitos leem o livro de Apocalipse literalmente, muitos até vão ficar sem dormir à noite. Vão ler de maneira assustadora. Mas aqui tudo tem uma expressão, uma explicação espiritual. Deus deixou aqui claro para aqueles que fazem a sua vontade e revelou a João o que há de acontecer. E aqui a gente vê que o primeiro cavaleiro, que está aqui
no versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Deixa eu explicar uma coisa. Esse selo do Apocalipse, né, são 7 selos, 7 trombetas, tá? E aqui ele deixa bem claro uma coisa: esses selos aqui, eles só vão se iniciar totalmente, se findar totalmente, quando a igreja for tirada da terra. Porque a igreja de Cristo, ela vai ser tirada da terra. Não é a igreja lá, o prédio, é aqueles que servem a Ele com sinceridade, com fidelidade, com verdade. Daqui a pouco vai acontecer um acontecimento chamado de arrebatamento. Arrebatamento é a volta de Cristo. Cristo vai voltar e vai ficar fora da terra, e de lá ele vai dar ordem para que o anjo, ele soe a trombeta, e a sua igreja, aqueles que estão em obediência, aqueles que estão servindo ao Senhor com sinceridade e verdade, eles serão tirados da terra, sumirão, serão levados pelo Senhor até os ares. Lá se encontrarão com o Senhor Jesus, tá? Ali eles serão provados em tudo que fizeram, receberão o pagamento por tudo que fizeram aqui na terra para a glória de Deus. Tudo que se fez aqui na terra vai receber um pagamento. E depois desse pagamento há uma união de Cristo com a igreja, que é chamado biblicamente de casamento. Depois desta prova que a igreja passa das suas obras, ela recebe um novo nome. Cada um de nós vai receber um novo nome para viver na eternidade. E depois desse novo nome há uma união chamada de casamento. E quando esse casamento acontece, essa união da igreja com Cristo, ele sobe para a casa do Pai. E a casa do Pai, que é Deus, fica além dos céus. Deus não mora no céu, Deus mora além dos céus. E aí um dia, ou seja, neste dia, a gente vai com Jesus para a casa do seu Pai, para ficar lá numa festa que vai durar 7 anos ali. Nesse período de 7 anos, quando a igreja foi levada, a terra vai ficar aqui num grande caos, uma grande perturbação. E aí, nesse período, vai ser levantado um governador mundial. Né? No caso, vou falar na linguagem assim, vai ser levantado um presidente mundial. Um homem que vai governar o planeta de uma nação. Ninguém sabe qual é a nação. Alguns citam Bruxelas, alguns citam Estados Unidos, alguns citam Austrália. Muitas citações, mas não sabemos ainda. Vai ser um homem muito sábio, que tem muita estratégia política, muito conhecimento. Ele vai ser levantado para trazer a paz às nações, para resolver o problema da terra. Veja, a igreja já foi levada, e isso vai estar acontecendo aqui. Então esse homem, ele vai trazer a organização do planeta. Todo mundo que olhar vai ficar admirado, porque ele vai resolver o problema do emprego, o problema da saúde, vai resolver o problema das cadeias, ele vai resolver os problemas da terra. Ele vai fazer isso porque ele tem muita sabedoria, e ele tem estratégia política, e ele vai saber como lidar com todas elas, e vai fazer com que a terra, ela entre em uma falsa paz. Veja bem. E aí agora o que acontece? Este homem, ele vai governar no período de 7 anos, que é os últimos 7 anos da grande tribulação, que vai acontecer aqui na terra, o juízo de Deus contra o pecado da terra, contra os pecadores na terra. E aí o que acontece? Esse homem vai estar ali governando. E este homem, ele é chamado de anticristo. O que quer dizer isso aí? Alguém que está no lugar de Cristo. Vê bem. Então ele vai resolver um problema comercial, né? O problema secular ele vai resolver. E vai chegar um momento que este homem, por ter resolvido os problemas da terra, ele vai ser de certa forma adorado, por alguns, mas ele vai querer receber a adoração de todos. Então ele vai forçar a barra. Ele vai dizer: olha, eu resolvi o problema do emprego, resolvi o problema da cadeia, resolvi o problema dos roubos, resolvi o problema da saúde, eu resolvi os problemas de todo mundo. Agora o mundo está em paz. Vê bem. Agora é o seguinte: só vai haver uma religião, e essa religião, ela vai estar para me adorar. Ele vai querer ser adorado. E diz a Bíblia
que ele vai levantar imagens que falam, que tem vida, para tomar o lugar dele em vários lugares, e todos terão que se curvar diante dele. Este homem chamado Anticristo, que é também chamado de besta fera, que é um homem que vai ser ali, receber o espírito, ou seja, demônio. O próprio Satanás vai encarnar neste homem, porque a Bíblia diz que quando a igreja for tirada da terra, Deus, ele vai derrubar Satanás na terra. Por quê? Satanás, a pessoa pensa que ele mora no inferno, né? Não, Satanás ele mora fora da terra, nos lugares cósmicos. E ele vem para a terra para passear e infernizar a vida dos seres humanos, tá? Então vai chegar uma hora que ele vai cair lá de cima na terra. Quando ele for lançado lá de cima na terra, ele vai entrar neste homem chamado Anticristo. E aí ele, Satanás tem uma sabedoria maior do que a do homem, só não é maior do que a de Deus. Então este homem Anticristo, que vai receber o espírito de Satanás, ou seja, o próprio Satanás vai entrar nele, ele vai usar toda a sabedoria, toda a estratégia secular, que Satanás sabe de tudo, secularmente falando, mais do que o homem. Enquanto o homem entra numa faculdade para passar 5 anos fazendo medicina, Satanás já sabe de medicina. O homem entra num curso para fazer lá 4, 5 anos, 6 anos, Satanás já sabe de tudo da terra, tudo. Foi Jesus quem disse. Quando Pedro disse: Senhor, não vai morrer não, Senhor. Fica conosco. Ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo e que não entende as coisas de Deus e só conhece as coisas dos homens. Então, Satanás entende tudo antes que o homem venha entender. Tá? Então, ele vai entrar neste homem, nesse governador mundial, e vai governar até. Então, ele vai querer ser adorado. Ele vai querer a glória para ele. E Deus está só atento. Enquanto isso, a gente está na festa, lá na casa do Pai. Mas agora vai ser aberta aqui as trombetas. Vai ser soadas as trombetas. E cada trombeta, são 7 trombetas, é o aviso de um juízo. Cada taça, são 7 taças, é o derramamento da ira de Deus na terra. E cada selo é o anúncio de tudo que vai acontecer. Vê bem. Então aí vem as primeiras trombetas, aí vem as taças são derramadas, e aí vem agora estes selos que eu li aqui do livro de Apocalipse. São 7 selos. Dentro desses 7 selos tem esses 4 cavalos, tá? Que na verdade não são cavalo, é cavalo para a gente entender, né? Que é algo que vem velozmente, trazendo um juízo, certo? E aí agora, o que é que acontece? O primeiro cavalo, ele é um cavalo branco. E muitos acham, quem lê Apocalipse e não entende, acha que o que vem no cavalo branco é o Senhor Jesus. Mas quem está mostrando os 7 selos aqui é o próprio Cordeiro, que é o Senhor, que está mostrando para João. Então não é ele que está entrando no cavalo branco. E outro ponto, o homem que vem montado no cavalo branco, nesse cavalo branco, ele tem um arco sem flecha. Um arco sem flecha, que quer dizer que ele não vai ter todo o poder. Ele só tem uma ameaça. E aí ele vem montado nesse cavalo. E aí o que é que acontece? Ele também vem vestido de branco. Alguém mas branco não é a cor do céu? Mas Satanás é imitador. Ele é imitador de Deus. Satanás vive imitando Deus. O Senhor diz na sua palavra assim, olha, lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como que leão. E quem é o leão na Bíblia original, verdadeiro? É Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás está imitando esse leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa matar. Então o que é que o diabo está fazendo? Ele está procurando pessoas e pedindo permissão a Deus para matar. Se o diabo já não te matou, porque Deus não deixou. Deus não quer deixar que ninguém parta dessa vida sem antes conhecer o Filho dele. E é por isso que o Evangelho vai chegando nos lugares, nos becos, nos valados, nos montes, para que todos tenham alcance ao Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entenda uma coisa, o Evangelho não é religião, porque religião não salva. A palavra religião vem do latim e quer dizer religare. E a única coisa que liga o homem a Deus não é a religião, é Jesus. Foi ele quem disse. Ele disse, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar a Deus, só por Jesus. Não tem A, não tem B, não tem C, não tem mediadora, não tem mediador, não tem ninguém. É através de Jesus. Só Jesus que salva, só Jesus que conduz ao Pai, que é Deus. Foi Ele que veio, foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, foi Ele que voltou para o céu, e é Ele que diz: eu estou voltando. Entende bem? E aí vem este cavaleiro aqui. Então este cavaleiro, como já falei, porque vem vestido de branco com um arco na mão, tá? Ele representa a falsa paz, porque o juízo de Deus sobre a terra, depois que a igreja for tirada, vai ser de 7 anos. Mas os primeiros 3 anos e meio, a terra vai estar se organizando, porque a igreja foi tirada da terra, a terra vai ficar uma bagunça. Quando esse homem se levantar, esse governador mundial, ele vai organizar esse negócio. Quando todos verem que ele organizou, todo mundo vai dizer: esse é o cara, esse é o cara. Aí todo mundo vai partir para ele, aí ele vai começar a mandar, dar as ordens que ele quer, ao ponto de chegar até o ponto dele dizer assim: olha, agora é o seguinte, eu não quero mais Bíblia, ninguém com Bíblia, não quero ninguém mais aqui cantando o Evangelho, falando do Evangelho, nada. Vai ser uma religião só para todo mundo, tá? E agora todo mundo vai ter que me adorar. Ele vai querer ser adorado. Hã? E tem mais. Quem for pego com uma Bíblia vai morrer. Amós diz que andarão de um mar a outro mar. Hã? Aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. No livro de Amós. No livro de Amós, só para você ter uma base do que vai acontecer. Amós 8. Diz aqui assim, ó: eis que vem dias, 8 e 11, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vê bem, esse cara, ele vai impedir que todo mundo tenha uma Bíblia. Não vai poder ter essa Bíblia. Já está vindo aí a inteligência artificial que vai fazer uma nova Bíblia. Guarde a sua. Se liga. Hã? Ninguém vai poder ter essa Bíblia mais. CD evangélico, livro de evangélico, vender, comercialização, não vai ter nada. É um novo sistema, é uma nova religião, é uma nova organização que é chamada de globalismo, ou globalista, ou de nova ordem mundial. Veja bem, e ele diz aqui, ó: eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vê bem, ó, verso 12: irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Tem gente que agora tem raiva de crente, né? Eu não gosto desses crentes falando aí, não. Eu tenho raiva dessa raça. Ó, bando de gente. Se eu pudesse, eu matava, destruía tudinho. Tem gente que tem raiva de crente. Minha mãe, ela já está na glória, está com Deus. Mas ela tem uma raiva de crente tão grande. Mas um dia, Deus teve um encontro com ela. Ela se arrependeu, aceitou Jesus. Quando ela não ia para a igreja, ela chorava. Morreu pregando o evangelho no hospital. Está entendendo? Tinha um amado perto da nossa igreja, no Alto Buriti, que ele botava um cachorro toda vez que estava tendo culto. E o cachorro latia, parece que o culto todinho passava virado. Latia, a gente não tinha paz com aquele cachorro, o cara botava por implicância. Tudo bem, a igreja foi orar. O nosso dever é orar. A gente não quer, a gente sabe que ele está cego. O diabo lançou ali, no coração dele, esse desejo de provocar a igreja. E a gente vai orar para que Deus tenha misericórdia dele. E oramos. E chegou um tempo que esse camarada aí teve um derrame. E ficou paralisado. E a igreja foi lá visitar ele com muito amor. Oramos por ele, tudinho, pregamos o evangelho, ele aceitou Jesus. Olha que bênção. E aí a igreja ficou dando assistência a ele, batizou ele, levava ceia para ele, dava assistência a ele. Toda semana a campanha estava lá, falando com ele, com a família, ajudando com questões de comida também, né? Ações social, ajudando aquele homem que era contra a igreja, que atrapalhava os cultos da igreja. Isso eu vivi, foi coisa que me contaram não. E quando esse homem, quando a igreja não ia lá, esse homem chorava tanto. Então ele ficou, a gente cuidou dele até ele morrer. Até ele ir para o céu. Para você ver que o nosso dever é orar. O nosso dever é evangelizar. O nosso dever é amar.
O nosso dever é procurar entender que se alguém está contra a gente, um dia também a gente foi igual a essa pessoa. Então a gente tem que ter misericórdia e orar para que Deus abra a visão dessas pessoas e elas possam entender o evangelho da glória de Deus, que é Jesus. Porque a Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Senhor usa o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. É ele que está dominando a terra, o sistema financeiro, o globo terra, ele está dominando. Agora Jesus está no controle de tudo, ele não passa. Jesus diz assim, tu só vai até aí, viu? Só vai até aí. Ele tem limite para ir. Por que ele ainda está fazendo isso? Porque o nosso pai Adão entregou a autoridade a ele, lá no Éden. Jesus veio, já venceu essa autoridade, já tomou dele, né? Mas tem um tempo que ele vai ser sentenciado. A condenação dele vai acontecer, que é quando ele vai ser lançado no lago de fogo do inferno, o próprio Satanás. Mas por enquanto Deus, ele tem que obedecer à lei. E a lei é essa, deixar que o tempo passe até que chegue o dia dele. E aí a Bíblia diz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a pessoa que é incrédulo, ela não vai entender nunca as coisas de Deus. Nunca. Por mais que fale, mas ela fica com dúvida, fica perturbada. Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento. Vê, tu tem outro olho. Não é esses dois olhos da face, não. Os dois olhos do entendimento. Então o diabo, ele não quer cegar o teu olho da tua face. Ele quer cegar o olho que está no teu entendimento. Para que você não entenda as coisas de Deus. E aí quando você é cegado por Satanás, o que é que acontece? Você fica com raiva de crente. Você não quer saber de Bíblia. Você vai contra as coisas de Deus. O cara está pregando, tu vai lá e bota uma música bem alta, que é para atrapalhar ele. Quando o diabo cega o entendimento da pessoa, ela não respeita as coisas de Deus, ele não respeita as coisas de Deus. Ele tenta de alguma maneira atrapalhar e não vê que está indo contra Deus. E ai daquele que resiste a Deus, porque quem resiste o evangelho está resistindo a Deus. E aí a gente precisa ter o quê? Misericórdia. E orar para que essas pessoas cheguem ao conhecimento e sejam abertos seus olhos espirituais. Então, amados, aqui está. Vocês precisam entender que este homem vai resolver o problema da terra. Só que vai chegar a hora da cobrança, porque é um pecador, usado por Satanás. Agora o Senhor, depois de 3 anos e meio que a igreja foi levada, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação vai ser de falsa paz. Aí, quando findar os primeiros 3 anos e meio, vai vir a segunda parte da grande tribulação. Aí começa agora o juízo de Deus. Aí é quando vem o que? Esse cavalo aqui, ó. Ele já está em ação, o cavalo branco. Aí agora vai vir o que? O cavalo amarelo. O cavalo amarelo, que está aqui, ó. O segundo cavaleiro, assentado num cavalo amarelo. Apocalipse 6, 3 e 4. Ele representa a guerra. Representa a guerra. Aí eu pergunto para você, tudo que vai acontecer no Apocalipse já está tendo ensaio agora. Veja bem, já está tendo ensaio. Você vê que vai ter um período do Apocalipse que ninguém vai poder nem comprar e nem vender se não tiver uma marca na mão ou na testa. Isso já aconteceu na Covid. Ninguém podia comprar e nem vender se não tivesse o quê? Não posso falar. Então, ó, do mesmo jeito vai acontecer, está um ensaio, acontecendo um ensaio. Aqui do mesmo jeito, guerras. Agora só que aqui vai ser em alta escala, porque esse cavaleiro amarelo que saiu no capítulo 6 e no versículo 3 e 4, diz aqui, ó, deixa eu ler para você. O 3 e o 4. E saiu outro cavalo vermelho. Perdão, aqui é isso mesmo, é o cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Tá vendo? Aí eu pergunto para você, quando fala de espada aqui, está falando de armas mortais. No tempo que isso foi escrito, a arma mais poderosa era uma espada. Então hoje, quais são as armas mais poderosas? Tem tanque blindado, tem míssel, tem avião, né? Tem vários de metralhadora, tem AR-15, tem muitas armas que estão sendo criadas aí. Então esse poder foi dado quando esse cavalo vermelho saiu, no caso aqui, né? O cavalo vermelho saiu. Aí o que acontece? Ele dá o poder a ele de
tirar a paz da terra. E que os homens se matassem uns aos outros. Eu pergunto para você, isso já está acontecendo? Já está acontecendo ou não? Agora vai acontecer em larga escala. Vai acontecer quando a igreja for tirada da terra, vai ser pior. Porque agora os homens já estão matando uns outros. Os homens já não se respeitam, os homens não respeitam nem Deus mais. Aí vem a pessoa que está pregando, o cara diz, que doido. Mas quando o cara bota ali um funk ali, bota uma música ali de carnaval, o cara pula, salta, levanta a bandeira, rasga a roupa, o cara, ninguém tem que ele é doido. Mas quando o evangelho, um pastor, um servo de Deus, está trazendo uma palavra de paz, uma palavra de cura, uma palavra de poder, uma palavra de restauração, aí alguém diz, é doido. É doido mesmo. Doido que você não vá para o inferno. É doido mesmo. Doido que você não se perca. É doido por Jesus. É doido por Deus. É doido pelas coisas do céu. É doido que você venha para cá para servir a Jesus junto com a gente, para ficar rico, feito a gente ficou. Então, amados, é isso que Deus fala. Então vai acontecer. Vai tirar a paz da terra. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, vai tirar a paz da terra. Já está começando. Veja, as pessoas correndo atrás de paz. Queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz. E quem é a paz? Quem é a paz, igreja? Jesus. Ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías, capítulo 6. Capítulo 9, versículo 6, me falei a memória, 6 e 9. Diz lá que ele é o príncipe da paz. Porque o mundo está em guerra? Porque o mundo não aceitou Jesus. O mundo não aceita Jesus, aí fica em guerra. Mas quando a pessoa aceita Jesus, a paz reina dentro dela. O mundo fica de cabeça para baixo, mas você tem paz, você tem alegria. É de tal maneira que Paulo diz assim lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Olha, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, os vossos corações em Cristo Jesus. Olha, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Excede, ou seja, não entende. O cara olha, vê lá, o crente lá desempregado dando glória e aleluia. O cara na cadeira de roda, na igreja, dando glória e aleluia. Por que Jesus não levanta ele da cadeira? Para que levantar se ele já está salvo? Deus não está preocupado com a perna dele não, Deus está preocupado com a alma dele. E tem muitos que se Deus levantar da cadeira, vai embora, deixa Jesus e vai para o inferno. Aí Deus não quer perder, Deus não vai perder. É melhor ali, nos pés do Senhor, por amor à alma dele, para não se perder, para não ir para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É por isso que o Evangelho foi mandado ser anunciado em toda a terra, porque Deus não quer perder nenhum ser humano. Dentro de cada um de nós existe uma partícula de Deus, e Deus se incomoda com isso. Deus quer trazer de volta, mas Ele não pode pegar pulso. Você precisa reconhecer e se entregar voluntariamente para Deus. E aí vem o segundo selo, é o cavalo vermelho, e ele deu poder, recebeu poder para tirar a paz da terra, para matar os homens e para que os homens se matassem uns aos outros. Já dá para ver, vou adiantar. Aí vem o terceiro selo, o cavaleiro assentado num cavalo preto. 6 e 5 aqui de Apocalipse, vou ler para você. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem, e veio, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eita Jesus! E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Fome. O cavaleiro preto, que é o terceiro cavaleiro, no caso aqui, o cavaleiro preto, veio o branco, falei de vermelho, agora é o preto. Ele vem trazer a fome mundial. Eu pergunto para tu, já começou isso aí? Já. Só que a grande tribulação vai vir em larga escala. Tá? Por quê? Por que vai vir em larga escala? Porque a Bíblia diz que o sol vai ficar 7 vezes mais quente. Hoje deu 50 graus, vai dar 350 graus por dia o sol. A Bíblia diz que os ramos e as raízes, Malaquias 4:1, vão queimar. Esses pés de árvore vai tudo queimar, vai pegar fogo. As raízes e os ramos também vão ser queimados. O homem não vai poder ficar exposto ao ar livre como a gente está aqui agora. A terra vai ficar desolada, e muitos vão ficar escondidos dentro das cavernas, dentro dos buracos.
para tentar escapar da ira daquele que tem todo o poder, que é o Deus, o Todo-Poderoso. E aí Deus está avisando agora, para que você escape desse juízo que está por vir. Eu estava dizendo a Deus: Deus, toda vez que eu vou pregar ali, o Senhor me dá palavra de cobrança, de juízo, Deus. Eu quero levar uma palavra de bênção. Aí Deus diz: não precisa. Não precisa, bênção é ser salvo. Bênção é escapar da condenação, porque o carro que eu der a ele vai ficar, vai queimar. A casa que eu der também vai queimar. O emprego que eu der também vai ficar. Tudo que eu der a ele vai ficar. Agora a salvação não. A salvação ele traz para cá, ele vem para cá, viver comigo. Não adianta não, Dauro. E o Espírito Santo falando comigo, dizendo: ah, ele me conhece já. Esses pessoas que você prega ali embaixo, todos já me conhecem. Eles sabem que eu sou amor. Eles sabem que eu dou carro, que eu dou emprego, que eu curo, que eu dou alegria, que eu sou a paz. Eles sabem de tudo. Mostre agora, porque eles estão se deixando enganar. Mostre agora o que está para acontecer, porque o povo está desapercebido. Está todo mundo vivendo uma vida de carnaval diário. A vida virou carnaval. As pessoas não ligam nem para si mesmo mais. Vivem a sua vida absolutamente sem compromisso, sem responsabilidade, arriscando a sua vida, e não sabe que a qualquer momento podem morrer, podem perecer, porque para morrer só basta estar vivo. E agora as pessoas estão morrendo do dia para a noite, repentinamente, e não precisa ter saúde para viver muito agora. Até quem tem saúde está morrendo primeiro. Tem atleta na academia, correndo, jogando bola, caindo, tendo infarto fulminante, e vai piorar o negócio, tá? Vai piorar. Eu não posso falar aqui não, é censurado, mas vai piorar. Te prepara. E aí vem esse cavaleiro aqui, o preto, ele vai trazer a fome mundial. Sabe quanto custa um míssil jogado pelo Hamas em Israel? 5 mil reais, o mais fraquinho. 5 mil reais. Os lançadores de granada, 3 mil, 4 mil, cada uma bomba daquela. O povo na Palestina passando fome. O dinheiro que eles estão gastando para lançar bomba em Israel daria para fazer a Palestina um país, ou seja, um estado de primeiro mundo. Mas por causa de um homem que quer o poder, a sua vaidade, eles estão lá lutando para pegar um pedacinho de terra. E aí? Sabe por que é que a Rússia está destruindo lá a Ucrânia? Porque é um pedacinho de terra que ela diz que é dela. Então, muitos famintos lá na Rússia. Situação difícil. Inflação de certa forma alta. Governo sendo estilizado lá. Mas eles estão gastando dinheiros e dinheiro para jogar bomba e destruir uns aos outros, quando poderia resolver o problema da agricultura, o problema da fome, e o país ali ficaria país de primeiro mundo. Mas com isso o que acontece? A fome impera. E você vê na África, teve a Copa recentemente na África, e pegaram todos os miseráveis da África, botaram galpões lá no deserto, e levaram todos os miseráveis da África, aquelas pessoas que eles não dão valor para nada, chamados de miseráveis lá, e levaram para esses galpões lá no deserto, e mandaram vários carros alimentar eles lá no deserto, manter eles com tudo que era necessário no período da Copa. Aí o cara vai para a Copa e vê lá, a turma fala da África, mas aqui, olha aí, como é bonita aqui a África. Por quê? Porque pegaram os famintos e levaram para o deserto, estão mantendo eles lá até acabar a Copa. Depois que acabar a Copa, liberaram tudo, estão lá a miséria. A fome continua. E aí, a maldade, a vaidade do homem, e o povo se agarrando às coisas dessa terra. E Jesus dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E tem gente que critica, que debocha, que fica rejeitando. Ah, quando eu ficar velho eu vou, quando eu tiver tempo eu vou. Ei, tu não sabe o dia de morrer não. Eu não sei o dia que eu vou partir não. Jesus está falando hoje, porque tu não sabe o dia da manhã. Tu não sabe o dia da manhã. Me lembro de um irmãozinho que ele passava na frente de uma casa, vizinha a ele, e ele dizia: Jesus lhe ama, viu? Jesus lhe ama, viu, vizinho? Ah, o vizinho dizia assim, ó: aqui, ó, meu dinheiro é meu Deus. Olha essa notinha aqui, ó. Na época era a nota de 50 que tinha saído. Isso aqui é meu Deus, é isso aqui que me dá de tudo, ó. Ah, olha aqui, meu Jesus. Aí ele passava no outro dia: Jesus lhe ama, viu?
Jesus é meu bolso aqui, ó. Olha aqui. Tudo que eu quero eu compro, ó. Esse é o meu Jesus. Passou no outro dia, ia passando. Jesus lhe ama. Ele disse, olha, vem cá. Não fala mais de Jesus para mim, não. Se tu falar de Jesus para mim aqui, eu dou um tiro em tu, viu? Acabou a festa. Fala mais não, viu? Passa calado, viu? Aí o irmãozinho passava e dizia, vizinho! E ia embora. Ele esperava o irmão dizer, né? Que é para matar ele, né? Dar um tiro nele, né? Mas o irmão só dizia, vizinho! Não precisava mais não. O Espírito Santo já estava falando dentro dele já. Aí aconteceu um dia que o irmão vai passando, uma multidão de gente na casa daquele camarada, ó. Multidão de gente. Foi que houve? Ele se aproximou. Quando ele olhou, foi que houve? Não. Fulano estava assistindo televisão de noite, de repente, deu um infarto fulminante, não deu nem tempo de ir para o hospital particular. Morreu em casa mesmo. O Deus dele abandonou ele, ó. O Deus dele abandonou ele, porque ele morreu sem Deus e sem salvação. Porque o Deus dele é o dinheiro não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Tu está entendendo? Então a gente precisa dar lugar a Jesus e não as coisas dessa terra. O cavalo preto, ele vai trazer a fome mundial, ele vai aumentar esse grau de fome, vai ser intensa. Já está começando a caristia. Está começando a caristia. Terrível. Às vezes eu sou comerciante, eu compro mercadoria por 10 e vendo por 9, por causa do concorrente. Perdendo dinheiro. A caristia está enorme, aumentou. Essa semana mesmo estourou o preço das coisas, está lá em cima. E o povo, eu sentindo quando as pessoas vêm comprar, a gente vê a necessidade. Quem comprava 10 está comprando 5, quem comprava 5 está comprando 3, quem comprava 3 está comprando 1, e quem comprava 1 não está comprando nada, está esperando ajuda. E aí? Então esta fome, ela está começando já e vai aumentar. E a gente precisa se preparar, porque se Jesus está avisando, é porque Ele quer te livrar desse período, porque a igreja vai ser tirada antes de tudo isso acontecer. Está acontecendo agora, Jesus está nos dando livramento, está cuidando de nós, está cuidando de você, mas vai chegar uma hora que a igreja, quando for tirada, não vai ter mais chance para ninguém, vai ter que pagar o preço. E aí está o cavalo preto, a fome mundial. Meu Deus do céu, já está aí. E agora a gente vê também aqui o cavalo amarelo, 6, 7 e 8. Diz aqui assim, vou ler para você. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eita! Meu Deus! O cavalo amarelo, ele recebeu agora, ele representa aqui a mortandade mundial. Mortandade mundial. Isso vai aumentar mais o nível de morte. Vai ser morte em todos os sentidos, porque aqui está falando morte de violência, espada, está falando morte espiritual, o inferno seguia, mortes espirituais. Muitas pessoas vão ter depressão, vão ter problemas de mente. Muitas crianças já estão nascendo com doenças que não existiam antes, como autismo e outros tipos de doença mais. As crianças estão sendo afetadas. Isso aí faz parte, está chegando, está afetando a nova geração que está chegando. Muita gente sofrendo. E aí vem aqui, poder para matar a quarta parte da terra com espada, violência, com fome e com peste. Peste, você já sabe, né? Gafanhotos, peste de rato, vários tipos de insetos em grande quantidade para invadir os locais. Peste e com as feras da terra, ou seja, vai faltar comida para os animais. Então os animais com fome, eles vão invadir as cidades e vão pegar os seres humanos. As feras, nesse tempo aqui, elas vão invadir as cidades e comer as pessoas. Isso já está acontecendo. Eu vi no jornal essa semana, tem lá em vários lugares, até aqui no Brasil, já teve 2 onças pintadas saindo do matagal, entrando para tentar
né, arrumar comida. Em vários países já tem lugares que os animais estão invadindo a área dos humanos, e aí para algumas pessoas já foram pegas e comidas, atacadas. Então isso aí vai ser em grande quantidade. Então tudo isso que o livro do Apocalipse está revelando aqui vai ser em grande quantidade, porque já está acontecendo. Só não vê quem está cego. Mas hoje o Senhor veio aqui para tirar a venda que está fechando os teus olhos, para que tu entenda que Deus está te chamando. Cada um de nós aqui tínhamos muito o que fazer hoje, mas nós deixamos tudo e viemos para cá. Por quê? Jesus mandou te buscar. Você é especial, você tem muito valor, e Ele não quer te perder. Pensa direitinho. Esse amor de Deus não se explica. O homem, ele não é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O homem não é amor, ele aprende a amar. Por isso que Deus pede muito que o homem venha amar o seu próximo como a si mesmo. Ele manda. Então, amados, hoje o Senhor, Ele está mostrando essas catástrofes que vão acontecer aqui. Estou resumindo tudo, tem muita coisa, mas por causa do tempo, tá? Tudo por amor a você, para que você não venha se perder. Você já foi achado, você está aqui. Quem sabe aí na internet nos assistindo, no Facebook. Quem sabe aqui na localidade adjacente. Você está aqui. É só você dizer: eu quero o Senhor como meu Salvador. Não vai se ajoelhar aqui. A gente não vai fazer espetáculo com você, não. A gente só vai ficar de pé em reverência a Deus e vai orar por você. E nessa tarde eu pergunto: cadê a primeira vida para Jesus?